Fala, gente, estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver, ditada por Hamed. Hoje introduzindo o capítulo de número 46, denominado Auxílios Invisíveis. Ele começa com uma citação de Marcos 4, de 26 a 28, que diz o seguinte: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Olha que curiosa essa passagem, né? Então, o reino de Deus se assemelharia a esse homem que lança sementes no solo da vida. E aí Marcos comenta, né, que é como se passassem os dias, se passassem as noites, o correr do tempo, essa semente ela germinasse, ela crescesse, e esse homem, né, não soubesse muito bem como é que é. E essa é a nossa postura muitas vezes diante desse reino de Deus, né? A gente não sabe o funcionamento, não sabe a grandiosidade disso, não sabe a harmonia, e por não ser desconhecido, muitas vezes ou a gente nega isso completamente, essa parte super importante da nossa vida, né? Essa fé, essa fortaleza interior que a gente tem que criar dentro de cada um de nós, que faz parte do nosso processo evolutivo. Ou então a gente vai para uma fé muito cega, né? Muito não baseada na lógica, que não passou pelo crivo ali do raciocínio, né? Que é muitas vezes fruto mesmo de crendices, né? O reino de Deus ainda para nós, isso que a gente fala de esse desconhecido, né? A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Olha que bonito, né? Como é dizer também que na vida existem etapas a serem cumpridas, né? É como se diz, a natureza ela não dá saltos, faz parte do processo evolutivo e do tempo de cada espécie, porque não de nós mesmos, cada coisinha, né? Então não tem como de repente ser semeado no solo da vida e já produzir pouco tempo depois, não. Primeiro a erva, depois a espiga, e olha que interessante, né? O milho é não isso, uma espiga e depois é formado de grão em grão, né? Os grãos não são formados é, completamente de uma hora para outra, não, grão em grão, né? Nem sempre conseguimos perceber com lucidez os auxílios espirituais que recebemos de mais alto. No entanto, nossa existência é controlada por uma fonte divina, perfeita e harmônica, cuja única intenção é a evolução das almas. Então, para a gente ainda é muito desconhecido esse reino de Deus, né? Muito desconhecido ainda também, consequentemente, esses auxílios que a gente recebe, né, do mais alto, que estão sempre estimulando o nosso crescimento e a nossa evolução. E é interessante perceber que se para nós é difícil ver esses movimentos de auxílios exteriores, tanto mais interiormente, né? Esses auxílios que nos vêm. Então, se a gente tiver esses olhos de ver e de ouvir, né? Às vezes uma palestra que nos chegou muito de forma aleatória, que na verdade não tem essa aleatoriedade que se diz, mas uma harmonia profunda, um sentido, um significado muito maior do que no primeiro momento a gente vai perceber. Então, momentos assim muito difíceis, né? Às vezes um amigo que sem perceber, né, comenta conosco algo que muitas vezes dali a resposta de que a gente precisava naquele momento, um livro que nos foi colocado numa situação inusitada, né? Já tive isso na minha vida, já me foi, um livro já me foi colocado assim no hotel em que eu estava e que eu peguei e que foi assim tão providencial para minha vida naquele momento, né? Tantas palestras que me vêm, tantas mensagens aleatórias que a gente tira desses livrinhos e que assinam aquilo que a gente necessita naquele momento, né? Eu me recordo também de uma fase bem difícil da minha vida. E eu estava correndo aqui no Eixão, né? Eu moro aqui em Brasília, estava correndo no Eixão, e essa via, ela é fechada, né, aos domingos. Estava correndo para dar uma aliviada. Mas tinha pedido, assim, vivi uma situação muito difícil, eu tinha pedido a Deus, né, para que me desse sinais. E fui correr, mas com a cabeça, assim, muito atordoada, né, muito cheia de problemas, os problemas, assim, me consumindo de algum modo. E aí comecei a correr, mas em determinado modo esses pensamentos eles eram tão recorrentes, essa angústia tão grande,
que eu fui diminuindo o passo até que então eu parei. Fiquei um tempo parada, né? E de repente comecei a andar aos pouquinhos. E aí me veio, né, uma pessoa que ela simplesmente gritou no meio do chão e falou assim: não para não, não para, né? Segue em frente, porque você pode não perceber, mas tem muita gente olhando a sua caminhada, olhando os seus passos e por isso também caminhando, também correndo. E ele simplesmente seguiu o caminho dele, foi embora, né? Não tive nem tempo de agradecer porque ele continuou correndo. E eu pensei assim, gente, qual a probabilidade, né? Nunca mais aconteceu. Qual a probabilidade naquele exato momento? E como que a gente consegue também, é bonito ver essa beleza da vida, como às vezes a gente é instrumento, né? Como às vezes a gente, se a gente tiver esses olhos de ver, a gente consegue ser instrumentos divinos, onde quer que a gente esteja. E muitas vezes é que a gente perceba mesmo, né? Como sendo usados por esse fogo divino que arde, né? E que quer sempre a nossa evolução e o nosso crescimento, né? Então, assim como nós podemos ser esse instrumento, tantas outras pessoas são para nós também, né? Uma outra situação que eu vivenciei muito recentemente, eu estava passeando com o meu cachorro, e aí, um homem em situação de rua estava com o carrinho dele, e de repente esse carrinho emperra, né? Carrinho que ele usa quase como uma casa móvel, né? Onde ele guarda ali todas as coisinhas dele. E esse carrinho emperrou porque a calçada estava muito irregular, e de repente, muito rapidamente, ele faz força, né? Dá um tranco no carrinho e o carrinho volta a andar. E foi interessante que ele vinha em minha direção e falou assim comigo: olha, na vida também é assim, às vezes para a gente seguir em frente a gente precisa de um tranco. Gente, aquilo para mim foi tão extraordinário, porque não foi só aquela mensagem, né? Se eu fosse ver profundamente, eu também precisava daquilo. Muito provavelmente ele também vivendo aquela situação difícil, né? Mas por que não? Momentânea também. E eu fiquei pensando, caramba, talvez ele precisasse ele mesmo dessa mensagem, mas eu também. E que bonito é perceber esses auxílios que nos chegam das mais incríveis, inusitadas e diversas pessoas, né? Então, que bonito que a gente tem esses olhos de ver, né? A gente não vê realmente a realidade, vê uma parcela muito pequena, porque os nossos olhos eles ainda são muito turvos, a nossa visão ainda é muito contaminada das nossas crenças, pré-julgamentos, daquilo que a gente entende que é o certo, o melhor, o correto, né? O que nós conhecemos não é a realidade, mas o que a nossa instrumentalidade pode perceber sobre ela. A plenitude da realidade é muito maior do que a ideia ou a imagem que concebemos do mundo. Então, gente, o mundo é muito grandioso, muito mais infinito, a realidade é muito mais complexa, muito mais bonita, né? Mas, infelizmente, com essa visão turva ainda contaminada, a gente muitas vezes não consegue depreender essa real realidade, né? Porque isso que a gente vê realmente é uma parcela muito pequena, mas existe uma harmonia e oculta uma beleza também incrível se a gente tiver, se a gente conseguir, né? E realmente tirando um pouco esses véus e que nos tem ali na nossa visão, né? Podemos definir como míope espiritual, aquele que toma a parte pelo todo e impõe a si e aos outros essa parte como semi-todo. Então, olha, né? O que ele fala é: eu me fixo numa parte que é aquilo que eu consigo vislumbrar, que é aquilo que eu consigo visualizar, que é a parcela que eu tenho da vida, das coisas. Eu fixo tanto naquilo que eu acredito que aquilo é o todo e imponho não só a mim, porque é isso, né? Aquilo que a gente vivencia, é, as nossas escolhas, elas são frutos dessa nossa visão. E aí, o que ele diz ali, né? Míopes espirituais que ainda somos, a gente impõe não só a nós mesmos essa visão muito limitada, muito estreita das coisas, como também aos outros. Muitas vezes dizendo dono da verdade, acreditando que realmente aquela é a realidade, quando muitas vezes não é, né? Da mesma forma que não podemos calcular com precisão e de modo consciente os benefícios da respiração, da água, dos alimentos e das energias da natureza em nossa vida orgânica, igualmente não nos damos conta dos benefícios da movimentação desencadeada pelos processos transcendentais que nos alcançam a vida íntima. Então ele fala, né, que é aquilo que a gente comenta, às vezes a gente não consegue nem ver esses auxílios exteriores, né, que estão aí a todo momento, nos encaminhando, nos ajudando, nos fortalecendo, né, nos dando esperança. E é isso, a gente não consegue ver a respiração, a gente não consegue ver os benefícios da água, né?
quanto mais aquilo que reside, esses movimentos interiores que acontecem a todo momento dentro do nosso ser, né? Muito mais difícil. A gente não consegue vislumbrar essas pequenas coisas, né? A água, a respiração, os alimentos, as energias da natureza. Imagine esses processos interiores que ainda são para nós realmente muito desconhecidos, né? Criador, gratidão de tudo que existe, artífice da máquina da vida, nos protege de forma contínua, suprindo-nos interna e externamente, quer reconheçamos ou não, como verdadeira vida providencial. Então, é interessante, né? O Criador nos protege de forma contínua, nos suprindo de forma interna e exteriormente, né? Então, já me aconteceu também em momentos muito desafiadores da vida, eu me ver, depois de passar pela situação, eu realmente ver, caramba, a vida estava me preparando para aquele momento, estava me dando todas as ferramentas externas, né, para que, de algum modo, isso me fortalecesse internamente para as batalhas que eu haveria de travar logo ali. Então, olha que interessante, né? Na nossa própria vida, se a gente sabe realmente buscar nesse passado, a fim de entender um pouco mais, de compreender aquilo que se passou, a gente vai ver. A gente estava sendo guiado, estava sendo fortalecido, as ferramentas elas nos estavam sendo dadas, né? Muitas vezes a situação não foi tirada, o desconforto realmente não desapareceu, mas as ferramentas se criaram para que aquilo pudesse ser lidado e passado de uma forma mais amena, mais tranquila, de uma forma que a gente realmente pudesse aprender, né? Extrair aqueles aprendizados daquela situação. Na vida física, a criatura se desenvolve sem notar precisamente como ocorre esse fenômeno invisível em nosso cosmo orgânico. Do mesmo modo, espiritualmente, progredimos e amadurecemos sem perceber como se processam os insights, isto é, a clareza súbita na mente, os saltos evolutivos promovidos no interior de todas as coisas e seres viventes. Então, que a gente analise dentro de cada um de nós esses insights que muitas vezes acontecem, né? Se a gente realmente está conectado com uma mente mais serena, mais pacífica, a gente vai perceber quantos insights me chegaram em horas providenciais, né? Como de repente, e é tão interessante isso, né? Como de repente algo que era completamente desconhecido ou não visível para nós, de repente quase como um clique. A gente olha e adentra, caramba, como é que eu não vi isso? Como é que eu não percebi essa realidade, né? E é algo muito superior a nós, né? Que é realmente esse reino interior, né? Trazendo vida e fazendo com que a gente veja, entenda. Então, esses insights, ou esses saltos evolutivos promovidos no interior de todas as coisas e seres viventes. Então, é interessante também que se a gente cresceu um pouquinho como ser humano, se a gente está ali desenvolvendo de algum modo as nossas habilidades, a vida quase que nos fornece mesmo isso, assim, né? Essas pecinhas do quebra-cabeça que a gente muitas vezes ainda não tinha acesso. Então, ao passar por um problema, ao passar por uma questão, ao trazer à tona, a vida vai trazendo à tona, né? Então, é interessante perceber também esses mecanismos da vida, né? De repente, a vida vai trazendo um problema, vai nos fazendo vivenciar algo que a gente ainda não vivenciou, ou que já vivenciou, mas agora volta para que a gente possa olhar para aquilo de um outro modo, responder à vida de uma forma diferente. Então, como é pedagógica a vida se a gente souber vê-la, né? Caramba, esse problema de novo. Caramba, essa questão aqui interior, ela está vindo à tona com maior frequência. E é perceber que é como se a gente, quase como um videogame mesmo, em que a gente fosse desafiado a passar para a fase seguinte. Então, resolvido um problema, resolvido uma questão, é como se de repente destravasse tantas portas, né? E você falasse assim, caramba, quanta coisa de repente eu entendi, quanta coisa sobre mim, quanta coisa sobre os meus familiares, quanta coisa sobre a minha realidade, as minhas crenças, os meus preconceitos. Então, que bonito isso, né? Da gente realmente, ao escutar isso e ver na realidade, ao escutar esse reino interior, mas de verdade, né? Falar, caramba, de repente eu tô vendo. E eu não via antes, né? E tanta coisa. A gente já viu, mas milhões de outras a gente ainda não tem a capacidade de ver. Então, olha a profundidade disso, né? Jesus de Nazaré se reportou a esse respeito, afirmando: o reino de Deus é como um homem que lançou as sementes na terra. Ele dorme, acorda, de noite e de dia,
Mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Não podemos acreditar que somos órfãos do universo. Podemos chamar Deus de providência, uma vez que o seu pensamento é que provê o espaço cósmico. Podemos também titulá-lo de destino, pois ele é a causalidade excelsa. Igualmente, podemos denominá-lo de natureza, visto que tudo nasce do seu psiquismo criador. Quando cremos que os auxílios invisíveis fazem parte da nossa existência, desenvolvemos o potencial de religiosidade, encontrar Deus em nós. E saímos das zonas de conforto para níveis de consciência cada vez mais amplos e elevados. Olha, né? Quando a gente passa a observar mesmo esses auxílios invisíveis, é como se de algum modo a gente estivesse criando essa religiosidade, ou seja, vendo no mundo e nós mesmos esse Deus que habita em nós, habita também no outro, habita em todas as coisas, né? Então, que interessante, né? Afinal de contas, tudo nasce desse psiquismo criador. Então, a gente vai entendendo que há de verdade, né? Esses auxílios invisíveis para nós, né? E que nos chegam das mais diversas formas. E aí, desenvolvemos o nosso potencial de religiosidade, né? Que é encontrar Deus em nós, no outro, na vida, em todos os lugares, é ver tudo como tem Deus, né? E, portanto, somos parte de uma unidade muito maior, né? No campo da fisiologia, o termo homeostase foi criado para definir o processo autorregulador pelo qual um organismo se mantém no adequado e constante ponto de equilíbrio. É um mecanismo de proteção ou de compensação que o corpo físico dispõe para equilibrar as diversas funções e composições químicas internas, a saber, a pressão arterial, a temperatura corporal, a pulsação cardíaca, a taxa de açúcar no sangue e outras tantas. Olha que interessante, né? Então, ele comenta ali já na área da fisiologia, né? Essa homeostase, que é uma série de processos internos que acontecem fisicamente dentro de nós e que fazem esse processo de autorregulação da pressão arterial, da temperatura, né? Da pulsação cardíaca ali dos nossos batimentos, né? Da taxa de açúcar e outros tantos. Então, dentro de nós reside, né? Esse processo autorregulador que se denomina de homeostase, né? E ele vai comentar logo abaixo que o mesmo também acontece em relação aos nossos processos internos, esse psiquismo também. Então, olha a beleza da natureza, né? Desse processo, desse Deus que cria absolutamente tudo, que gera, que provê tudo, né? Que também autorregula cada um de nós, né? Fisicamente, mas também espiritualmente, mentalmente, né? Se a gente realmente tiver esses olhos de ver e estiver realmente estimulando essa nossa capacidade autorregulatória, né? Muitas vezes, fisicamente, a gente está ali com a pressão alterada, por quê? Perdeu um pouco dessa autorregulação, né? Pressão, a taxa de sangue, né? A taxa de açúcar no sangue, os batimentos cardíacos estão ali muito acelerados, ou seja, de algum modo é como se o nosso organismo físico ele tivesse desregulado, ou seja, perdido a capacidade natural e inata dele de se autorregular, né? E muitas vezes isso acontece também mentalmente, né, espiritualmente, porque não? Porque nós temos, né? Bonito que é esse Deus em nós que autorregula tudo. Olha que mensagem bonita, né? Tomemos como exemplo a temperatura. Uma das funções da pele é ajudar a conter qualquer disposição do corpo de ficar demasiado quente ou frio. O principal regulador da temperatura corporal acha-se localizado no cérebro, no hipotálamo. Ele possui termostatos para registrar a elevação e a queda de temperatura. Então, o hipotálamo teria ali, né, essa regulação, ele registra tanto a elevação como a queda de temperatura ali do cérebro. E aí isso faria, né, que pudesse regular melhor o nosso corpo, né? Ou seja, a partir de entender, olha, está muito quente, olha, meu corpo está muito frio, o que eu posso fazer para me autorregular? Ao menor sinal de excesso de calor, acelera-se a circulação do sangue na pele, e o calor dos órgãos internos se transporta para os pequenos vasos sanguíneos abaixo da pele, ali se desfazendo. Olha que bonito. Mesmo o termostato estimula a atividade das glândulas sebáceas localizadas no fundo do tecido subcutâneo,
O suor secretado pelas glândulas sudoríparas é destilado pelos poros através da transpiração, evaporando-se ao contato com o ar exterior e, por isso, proporciona um resfriamento eficaz. Olha que bonito, né? Então, ao registrar ali o hipotálamo, né? Esse aumento de temperatura, né, ali no cérebro, o que que ele faz? Né? Ele manda um sinal, né, para a pele ali, para que, de algum modo, vá isso sendo secretado pelo suor, que todos nós acontece, é um processo natural em relação a todos nós, e que faz com que a nossa temperatura volte ao normal, né? Aconteça esse resfriamento do nosso corpo para regulação da temperatura. Olha que divino, né? Olha que mecanismos divinos atuando no nosso corpo físico e ele fazendo uma comparação também com essas outras áreas, né? Por que não? Podemos traçar um paralelo entre o princípio de homeostase existente no organismo humano com o processo autorregulador atuante na estrutura da psique. Olha, gente, que bonito. No inconsciente, o self, que é o arquétipo central, que tem a função de unificar, reconciliar e reequilibrar todo o governo psíquico, mantém de modo semelhante uma sabedoria instintiva, que pode corrigir desacertos e excessos da consciência, equilibrando-a e protegendo dos perigos da alienação. Então, fazendo esse paralelo, né, o self seria mesmo como esse arquétipo central, né, que possui, né, que contém dentro de cada um de nós essa sabedoria, né, esse inconsciente, mas que na verdade é uma sabedoria profunda. Né? Então, cada um de nós tem esse self que tem a função de reconciliar, reequilibrar tudo dentro de nós, dentro do psiquismo. E eu achei assim, muito curioso quando ele coloca ali, né, corrigir tanto os desacertos, ou seja, a nossa falta de visão, aquilo que a gente não viu, ainda não entende, como o excesso da consciência. Porque muitas vezes é verdade que muito, né, a gente ainda não viu, não foi capaz de enxergar nós mesmos, os nossos pensamentos, a realidade. Também é verdade que há coisas em que a gente tem esse excesso de consciência, ou seja, já viu, já vislumbrou, já entende que possui, e nesse processo de ver aquilo que muitas vezes nos dói, nesse excesso de consciência, a gente descamba também para processos de remorso e de culpa que nada constroem, que não nos tiram do lugar, e que aí também, né, esse self é como se dissesse, olha, é verdade que você errou, eu sei que a culpa existe por aí, mas que sugere um movimento na alma, a fim de que aí sim você possa se transformar através da sua ação. Essa inação não está levando a lugar nenhum, né? Essa série de pensamentos negativos, isso tudo é, é verdade que você errou, mas isso não está contribuindo para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua melhoria. Você continua estagnado como ser humano. Então, olha, esse self, ele teria esse papel, né? Ele tem, na verdade, né? Como psicólogo e psiquiatra, Jung foi quem melhor soube entender e respeitar a providencialidade dos auxílios invisíveis que a tudo apoia e equilibra. Então, como eu disse a vocês, né, quando a gente vai ganhando mesmo essa riqueza de vida interior, significa, deixa eu dar um tempo para mim, para me entender, para ver a minha mente, para me ocupar de coisas positivas, para mudar a minha sintonia, para ver a minha vibração, não é? Mais eu vou sendo capaz de perceber esses auxílios invisíveis e, de repente, a nossa mente que é tão turbada por pensamentos ruins, que não constroem, de repente, me vem um insight, olha, eu poderia fazer uma coisa. Olha, você já percebeu que você tem esse gatilho? Gente, quantas vezes, né, esse self, né, esse eu maior que existe dentro de cada um de nós conversa conosco? Está sempre conversando. Mas muitas vezes a gente não tem ainda essa capacidade de auscultar profundamente isso, né? Jung colocou no centro de todo o processo psicoterápico o princípio do poder atuante autônomo do inconsciente. Em virtude disso, entendemos que a autêntica psicoterapia nada mais é do que saber escutar e acompanhar o outro com o ouvido empático, interpretando as manifestações e possibilidades oferecidas pelo poder criativo e atuante do próprio inconsciente. Então, Jung vem dizer dessa conceituação, né, de que reside dentro de cada um de nós esse poder criativo e atuante do próprio inconsciente. Cada um tem o seu, a sua forma de manifestação. Então, consequentemente, um processo psicoterápico realmente bom e efetivo seria aquele em que houvesse escuta empática, que é isso, né?
eu me escuto e me coloco ali é, muito no grau evolutivo, na forma como a pessoa vivencia a vida dela, para que então possa entendê-la melhor, né? E é interessante isso porque cada um de nós tem essa forma diferente, né? Me vem muito isso da educação, que também teria esse papel, não só a psicologia, como ele diz ali, né? Então, primeiro, o psicólogo ele teria esse papel de escutar, de interpretar a forma, os mecanismos, como aquele ser funciona, como o inconsciente dele está atuando, e como o inconsciente dele, ao ele travar esse contato, né, ao condensar, o inconsciente vai dando mostras de resolução, de como ele pensa, para que então, né, aquela questão possa ser resolvida. E me veio assim, um paralelo muito bonito com a educação também, que se você for ver, né, a origem latina da palavra, educação vem de educere, que significa extrair, ou seja, tirar, né, de dentro para fora, que é fazer revelar o melhor do outro. Então, uma educação efetiva seria aquela em que eu vejo os potenciais, as habilidades que esse serzinho tem, o melhor que ele tem, né, todas as potencialidades que estão ali em germe e faço revelar esse melhor que ele tem. E não o enquadro da forma como eu acho melhor, eu observo atentamente o outro, né? E um processo também de ajuda, né, que seria essa ajuda que a gente faz, ou de uma ajuda mais terapêutica mesmo, né, que ele fala ali, a autêntica psicoterapia, né? É o que? É você compreender o outro a partir de onde o outro está, e não a partir do local que você ocupa na escala evolutiva, né, no grau mesmo que você está. Não, é observar, interpretar o outro, né, e assim poderemos ajudar melhor ele. Então, olha que interessante, né? Educação, esse processo de escuta ativa também, a psicoterapia, né, todas essas áreas percebendo no final das contas o quê? Que o outro deve ser olhado como um ser humano incrível, único, com potencialidades também únicas e incríveis, e que o nosso papel seria revelar, ajudar o outro, né, a revelar o melhor que ele já tem dentro dele, que reside dentro dele, esse inconsciente, bonito, esse poder criativo que é dele, né? E que também nós o possuímos, mas esse outro. Então, olha muitas vezes essa nossa prepotência de achar que a nossa resposta é a melhor, que muitas vezes o que o outro deve fazer é aquilo que a gente imagina que deve ser. Então, olha só, não existe em profundidade ali um self do outro querendo se expressar e que o nosso papel seria olhar, acompanhar, ouvir e fazer revelar esse interior bonito, né? A maioria das vezes inconsciente que cada um de nós reside, né, tem dentro de si. Fazendo uma analogia da teoria do poder criativo e autônomo do inconsciente com os nossos conceitos, poderíamos interpretá-lo como a onipresença e a onipotência do Deus em nós. Olha, é o Deus interior, né? Que está em todas as coisas, esse psiquismo divino que cria tudo, que alimenta tudo, que reside dentro de nós, e, portanto, nosso papel seria ver isso em nós, para, consequentemente, ver isso no outro, ver isso no mundo, em todos os lugares, né? Está contido em tudo. Com muita propriedade, disse Cristo Jesus: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. A fé de que se fala aqui é a entrega incondicional aos desígnios de Deus. Essa fé não se limita à esfera religiosa, não se identifica com os estudos teológicos, eclesiásticos e não se deixa registrar a nenhuma igreja ou seita. Ninguém possui o monopólio dessa fé, uma vez que ninguém pode viver sem ela. Olha, muitas vezes a gente vem mesmo, vive uma sociedade, verifica pessoas que estão ali com a fé muito abalada, que essa crença, né, essa verdade mesmo, esse fogo interior divino, né, que aquece o nosso coração, que nos faz ter luz por onde a gente passa. Muitas vezes, né, nós estamos mesmo com essa luz apagada, conhecemos pessoas próximas de nós que também estão nesse movimento. Então, veja, né, que essa fé ela não está distrita a determinada região, a determinada seita, a determinado dogma. Não, a gente não consegue viver sem ela. Pode até viver, mas o quão de falta de sentido, quanto de beleza, né, vai sendo tirada se a gente não tiver mesmo esses olhos mais profundos de crer, né, nesse poder divino que tem dentro de nós. Então, olha que bonito, né?
O Espiritismo fala muito que nós estamos mergulhados em Deus, né? Tudo contém Deus, né? Tudo, né? Dentro de nós, em tudo está contido esse Deus. E olha que divino seria se a gente pudesse perceber essa divindade que reside em nós, essa coisa mais profunda, né? Essa essência mais divina que cada um de nós tem dentro de si, né? Então, ver esse Deus interior e, consequentemente, sacralizar isso, ou seja, tornar sagrado. Eu sou um ser sagrado, como todos os outros, né? Como todos os outros seres. Eu sou esse ser sagrado, que estou dando a minha batalha, que tenho fé, né? E é o que ele diz dessa entrega incondicional aos desígnios de Deus, né? Seria esse conceito de fé, eu entrego a minha vida, eu me vejo ser divino, eu me vejo em construção, eu me vejo me transformando e, consequentemente, também posso ver o outro e o mundo dessa forma também, né? Que aí os nossos olhos se abrem um pouco mais para ver essa profundidade, essa grandiosidade que realmente reside na nossa vida. O auxílio invisível chega a todos nós com a mesma sutileza com que os raios de sol fazem aparecer o dia. Então, o auxílio invisível está aí sempre presente, como os raios de sol que nos alcançam onde a gente está, né? Da altura que a gente é, eles estão ali, né? Continua. Gostando ou não, acreditando ou não, os raios de sol, que são, né, essa analogia que ele fala ali, essa comparação com esses auxílios invisíveis, estão chegando a nós. Se a gente está sendo capaz de visualizar, se a gente acredita nisso ou não, isso não deixa de existir porque a gente não acredita, porque a gente não vivencia isso, está ali, como se fosse assim à nossa disposição. Muitas vezes a gente está, né, confinado num quarto pequeno, rebelde, muitas vezes, com a luz apagada, com a cortina fechada, impedindo que essa luz possa entrar. Mas ainda assim, lá fora existe um sol inabalável que continua constantemente querendo nos mostrar que a vida é muito mais do que isso, que esses auxílios chegam para todos e que bastaria, né? Como ele no início daquela mensagem ali de Marcos, daquela citação, qual seria o meu papel, já que muitas vezes eu não sou capaz de interpretar, de ver esse reino de Deus. Olha, semeia, coloca a semente, né? Que é uma analogia de como se fosse assim, abre a cortina da sua alma, deixa que esse raio de sol possa adentrar a sua casa. Muitas vezes você está com a janela fechada, mas só de estar com a cortina aberta, né? Só de estar um pouquinho aberto para esse movimento transformador, esse raio já te alcança, porque ele está ali, né? Inabalável. Justos e injustos recebem invariavelmente o suprimento divino, e ele desce imperceptível sobre as criações e as criaturas como orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espíritos imortais. Então, essa comparação lindíssima desse orvalho que todos os dias vem, né, ali no início, né, da aurora, a nos mostrar assim, olha, é tempo de renascer, esse orvalho que contém mesmo esse ser divino que fala, olha, todos os dias eu estou ali realmente umidificando a sua vida, né? Trazendo ali realmente o solo propício para que essa semente possa se fortalecer. Me permite, né? Me permite ser guiado por essa divindade? Me permite, né? Olha que interessante, muitas vezes rebeldes, muitas vezes inconformados, revoltados com a vida, a gente é incapaz de perceber. É o que ele fala, de justos e injustos recebem invariavelmente sofrimento divino. E é isso, não é porque somos especiais, não, cada um de nós, né? E conversando com as mais diferentes pessoas, cada um de nós tem momentos na vida de trocas muito profundas de falar, caramba, aquilo foi auxílio divino, caramba, aquilo foi dedo de Deus. E não interessa se você acredita ou não, se você tem fé ou não, se você acredita em algo superior, né? É Deus, né? Semeando no solo da vida de todas as pessoas. Né? Então é isso, gente. Orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espíritos imortais e que a gente possa se utilizar disso e que possa abrir, né, essa, não só a cortina, mas a janela mesmo, com essa disposição de deixa a luz entrar, deixa esse raio de sol entrar, deixa eu perceber esses auxílios, que são extremamente importantes para a minha vida, para o meu dia a dia, né? Sobretudo para os momentos muito difíceis, mas também para aqueles mais tranquilos, mais agradáveis, para que a gente dê esses impulsos e continue se conectado a essa divindade. Né?
Então, um beijo a cada um de vocês e eu espero que esse estudo tenha sido muito proveitoso.